Um bom dia, uma boa tarde, oitavo ano, nono ano, continuando com a nossa aula, né? Nós estamos aprendendo aí sobre várias religiões, né? Nós já estudamos aí o judaísmo, islamismo, budismo, religiões afro, e hoje nós vamos estar estudando um pouco sobre o cristianismo, né? Então, o cristianismo é a religião monoteísta, baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Tais como este se encontra escrito nos Evangelhos, parte integrante do Novo Testamento. Então, o cristianismo é a religião monoteísta. Monoteísta acredita em um único Deus. E quem foi, professora, que trouxe o cristianismo? Jesus. E os seus ensinamentos estão na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, aqui nós estamos vendo essa primeira imagem aí que mostra o quê? O nascimento de Jesus. Aí onde começou o cristianismo. Jesus nasceu em Belém, né? Maria e José, quando ele nasceu, teve um grande sinal no céu que foi uma estrela, e ali ele recebeu a visita dos 3 reis magos, que eles levaram ouro, incenso e mirra. E aí começa agora Jesus, né, criança, Jesus adolescente, Jesus jovem, e Jesus cresceu na graça e no conhecimento. Com 12 anos de idade, Jesus já falava para doutores, e as pessoas ficavam admiradas. Que sabedoria é essa? E aí, quando Jesus se torna adulto, a partir dos seus 30 anos, Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. Depois do batismo, né, que o batismo é o quê? É você deixar o velho homem, a velha natureza, os costumes ruins e nascer de novo, né? Você está nascendo de novo, você está deixando aí tudo que é ruim, por isso que há o batismo, o mergulho, um novo nascimento, um novo recomeço. Aí Jesus foi batizado, né? Mostrando aí que o homem precisa nascer de novo, que o homem precisa ter uma transformação. Então, Jesus estava me ensinando, mostrando, e aí João Batista o batizou. Aqui nós temos também que Jesus ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. Depois ele foi para o deserto, e no deserto ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas. E lá o diabo tentou Jesus e disse: Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele, não satisfeito, mostrou para Jesus todas as riquezas, todas as nações, e disse: ó, eu te dou tudo isso aqui se você me adorar. E Jesus disse: só adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Depois ele levou Jesus para um lugar bem alto e disse: pule. Se você pular, os anjos vêm socorrer. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o inimigo saiu da presença ali do Senhor Jesus e os anjos vieram servir. E aí Jesus começou agora o seu ministério. Primeiro ele escolheu 12 discípulos para esse ministério, para levar a palavra, né? Os discípulos saíam de 2 a 2 levando a palavra de Deus. Que palavra era essa, professora? Palavras sobre a salvação, sobre fé, cura, libertação, transformação, esperança e saber que existe uma eternidade. Então, era essa pregação do cristianismo. Aqui nós estamos vendo também um milagre, né? Maravilhas que Jesus fazia. Uma mulher foi apanhada em ato de adultério e ele perdoou, porque o ministério de Jesus, o ensinamento aí do cristianismo está baseado também no perdão, milagres. E naquele tempo, em Israel, toda pessoa que era apanhada em ato de adultério era levada para a praça pública e lá essa pessoa era apedrejada. Mas quando eles chegaram com essa mulher, Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? E ali todos lançaram a pedra fora porque viram que todos estavam pecando. E aí Jesus perdoou e disse: vaze e não peques mais, né? Então Jesus ensinava isso, ele perdoava e pedia que as pessoas não pecassem mais, não ficassem cometendo aquele erro. Aqui Jesus ensinando, né? Ele amava ensinar, ele amava contar parábolas, sempre muitas pessoas iam ouvir, algumas pessoas aceitavam, outras não.
aquele no templo ensinando, né, a palavra. Aqui curas, né? Jesus fez várias curas, aleijados, cegos, pessoas que tinham lepra, todo tipo de enfermidade Jesus curava. E multidões vinham ver Jesus, né? Ouvir os seus ensinamentos. Aqui teve uma passagem muito linda que foi quando ele andou sobre as águas. E ali os discípulos ficaram admirados porque ele estava passando por uma tempestade e eles viram um vulto na água andando. Eles disseram, é um fantasma. Jesus disse, não, sou eu. E eles ali ficaram admirados e disse, quem é este homem que até o vento e as águas lhe obedecem? E Pedro também, vocês estão vendo aí, queria andar sobre essas águas, igual Jesus. E Pedro começou a andar, mas Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele disse, pronto, agora eu vou morrer. Não estou conseguindo andar, mestre. Mas Jesus ali segurou na mão e firmou ali o Pedro sobre as águas. Então, eram esses milagres lindos, que aí Jesus fazia quando ele esteve aqui na terra. Outro ensinamento do cristianismo aqui é a ceia, onde ele está aí com os 12 discípulos. A ceia aí, Jesus já estava falando que ele ia morrer, ia passar por um grande sofrimento, que até hoje todos os cristãos celebram, a ceia, que é o vinho e o pão, que é em memória da morte de Cristo, relembrando que ele sofreu para salvar a humanidade. O símbolo do cristianismo é a cruz e o peixe. A cruz significa Cristo, a crucificação, e o peixe era porque naquela época os romanos perseguiam muito todas as pessoas que acreditavam em Cristo. Aí o que era que eles faziam? Para se comunicar, eles usavam um peixe, o desenho de um peixe. Aí um sabia onde estava um cristão, ou um cristão está em tal lugar, ou o desenho que ele mandou e tal, eles se comunicavam. E também significa o nome Cristo. Aqui o símbolo da cruz. A Bíblia Sagrada é o livro de todo cristão, A Bíblia aí, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, tem um ensinamento aí sobre Cristo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. É o livro, que todo cristão aí aprende sobre os ensinamentos de Cristo. Também todo cristão acredita em quê? Na morte e ressurreição, porque Jesus diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, e todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, volta a viver. Aqui nós temos a morte de Cristo, E a morte de Cristo significa o quê? Que Cristo morreu para salvar a humanidade, Então esse sangue, esse sofrimento, ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. E todo aquele que crê em Cristo será salvo, que acredita que Cristo é Filho de Deus e que o seu sangue perdoa todo o pecado, é salvo. Então esse é o ensinamento do cristianismo, onde Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. E quando Jesus também, ele ali salvou o ladrão que estava ao seu lado, porque ele acreditou em Jesus. Então essa morte de cruz foi trazendo salvação e dizendo, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, volta a viver. Então aí nós vemos aí Jesus, quando ele ressuscitou no corpo glorioso, ele diz que a mesma coisa vai acontecer com aqueles que acreditarem nele, certo? E Jesus, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias aqui na terra, ensinando aos seus discípulos, e depois ele subiu ao céu. E os discípulos ficaram ali parados, Mas os anjos disseram, por que vocês estão parados olhando? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai retornar, E ele vai retornar e ele vai transformar essa terra em um paraíso, Essa terra agora que está toda contaminada, toda cheia de pecado, de maldade, o cristianismo ensina que ela vai ser transformada. E todas as pessoas que acreditaram em Cristo vão viver eternamente com Ele. Não vai ter mais velhice, não vai ter mais o pecado, não vai ter maldade, não vai ter doenças, não vai ter morte. As pessoas vão viver eternamente. Os animais que são ferozes não vão ser mais, vocês estão vendo aí, na imagem. O animal aí vai se alimentar de erva, vai poder brincar com as crianças, com as pessoas. Aqui vocês veem a beleza,
como vai se tornar a Terra, em um paraíso, num lugar muito bonito, onde as pessoas não vão ter mais nenhum tipo de preocupação. Por quê? Porque acreditaram em Cristo. E é uma das promessas dele, né? Eu vou voltar e essa terra vai ser transformada. E todos aqueles que acreditarem em mim vão viver eternamente. Porque quando ele teve a morte de cruz, ele ali estava levando todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, né? Então, toda pessoa que acredita, o cristianismo ensina em Jesus, será salvo, né? Salvo de quê, professora? Salvo de não ir para um lugar ruim, né? Porque o cristianismo ensina o quê? O céu e o inferno. As pessoas que não acreditaram em Cristo, não entregaram a vida a Ele, não pediu perdão dos seus pecados, não podem ter a vida eterna, porque negaram a morte de Cristo. Todas as pessoas que acreditam nele, pedem perdão, têm a vida eterna. O cristianismo tem esse ensinamento. E onde a terra vai ser transformada em um paraíso. Aqui nós temos a Palestina atual, né? O lugar onde aí nasceu o cristianismo, a cidade de Jesus, certo? Então, gente, é um pouco sobre o cristianismo, mais uma religião monoteísta. Eu vou estar postando atividade lá no Google Sala de Aula. Quem assistiu o vídeo, né, vai ter como responder, ok? Então, responda suas atividades e até a próxima aula. Tchau!